No dia do coroamento da Terra Sagrada de Taichuan, uma das 6 grandes terras do deserto oriental, um de seus principais discípulos, Ye Chen, tem um surto de raiva e acaba invadindo o salão principal. O principal motivo de tamanha fúria por parte deste discípulo é devido ao fato de sua amada, Su Qing, que também é filha do líder da Terra Sagrada, ter sido entregue para se casar com Gu Shanxie, uma pessoa de alto status vinda diretamente do reino superior para o reino inferior. Completamente tomado pela raiva, Ye Chen diz que o líder de Taichuan teve coragem de dar a sua filha para outra pessoa só para obter poder. Ele também diz que, caso não haja justiça, ele não será mais um discípulo interno de Taichuan. Ao questionar a integridade da seita, Ye Chen acaba despertando a fúria do líder. Uma pequena fração do seu poder já foi o suficiente para fazer com que Ye Chen recue e sue de medo. Mesmo na frente de alguém tão poderoso, Ye Chen permaneceu inabalável quanto a seus ideais, e comparou a ida da santa Su Qing para Gu Shanxie com alguém sendo jogado diretamente no fogo infernal. Mesmo com Ye Chen proferindo tais palavras, Gu Shanxie permaneceu inabalável com uma expressão de total indiferença quanto ao que estava sendo dito. Afinal, Gu Shanxie não estava consciente, pois ele havia acabado de transmigrar. Ao acordar, ele percebe que estava no meio de uma trama bem estranha. Afinal, ele, Gu Shanxie, não era o protagonista, mas sim o vilão da história. Nas histórias que ele havia lido, geralmente o vilão serve apenas como uma pedra para que o protagonista escale e se torne mais forte. Mas para a sorte dele, diferente dos outros vilões, ele possui um sistema que vai lhe ajudar nessa jornada. Checando o sistema, Gu Shanxie percebe uma função bem interessante. Essa função é chamada de Sistema da Fortuna. Esse sistema determina o quão favorecido pela trama uma pessoa pode ser. E assim como todo sistema, ele é dividido em alguns níveis, sendo eles do menor para o maior: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo. Uma pessoa normal tem uma fortuna vermelha, mas Ye Chen demonstrava que de fato ele era destinado a ser o protagonista. Afinal, a sua fortuna era verde, enquanto a de Gu Shanxie era preta, comprovando que se nada mudasse, ele estava destinado a ser apenas mais um degrau na jornada do herói. Enquanto viajava em seus pensamentos, Gu Shanxie permanecia com uma face de indiferença total ao que estava acontecendo ali. Isso fez com que Ye Chen ficasse ainda mais furioso, e mais uma vez ele resolve provocar o vilão. Essa investida contra o jovem mestre Gu fez com que o filho santo de Taichuan, Xu Xuan, intervisse e defendesse a honra de Gu Shanxie. Os demais presentes no salão reprovaram veementemente as ações e palavras proferidas por Ye Chen. Tal reação o surpreendeu, afinal ele gozava de grande status dentro da seita devido ao seu talento. Mas nem mesmo com todo esse poder, ele conseguiu se pôr em vantagem contra Gu Shanxie. Todos estavam apoiando o jovem mestre do reino superior e atacando Ye Chen pelas suas ações. Até mesmo Su Qing, a pessoa que estava sendo defendida por Ye Chen e a de qual tinha uma ótima relação, se manteve calada frente aos ataques que Ye Chen vinha sofrendo. E mais uma vez, vendo a face de indiferença tomando conta da presença de Gu Shanxie, Ye Chen se irrita e profere ainda mais insultos. Tal ato foi um estopim. O príncipe Xu Xuan parte para cima de Ye Chen. Todos os presentes achavam que a luta seria tranquila devido à diferença de cultivo entre os dois. Afinal, Xu Xuan estava no reino do Pseudo Transcendente, enquanto Ye Chen estava no Palácio das Almas, uma diferença de um rank de cultivo. No entanto, como um ávido conhecedor desse tipo de história, Gu Shanxie sabia os ranks de cultivo existentes, sendo eles Corpo Imortal, Mar Espiritual, Palácio das Almas, Transcendente, Onipotente, Lorde Sagrado, Imperador Sagrado, Soberano Sagrado e Semideus. Ele também sabia que essa diferença era irrelevante, principalmente se tratando de um dos protagonistas da história. Se Ye Chen não conseguisse se opor a essa diferença de poder, ele não seria digno de ser um dos escolhidos da fortuna. Dito e feito. Mesmo estando um rank acima de Ye Chen e tendo um corpo especial para cultivo, Xu Xuan foi incapaz de se opor ao poder do escolhido da fortuna. Com exceção de Gu Shanxie, todos os outros ficaram extremamente impressionados com o que haviam acabado de presenciar. No fim, Gu Shanxie havia percebido que toda aquela bagunça causada por Ye Chen foi apenas uma forma de distração para tentar salvar Su Qing. Enquanto olhava para Su Qing, Gu Shanxie percebe que ela também era uma das escolhidas da fortuna. Afinal, a sua fortuna não só era amarela, como ela ainda tinha um total de 350 pontos. Gu Shanxie aproveita aquela bagunça para interagir com Su Qing. Ele havia percebido que a indiferença dela em relação ao que Ye Chen estava fazendo era mais uma forma de não ofendê-lo. Su Qing tinha medo de acabar provocando Gu Shanxie e fazer com que ele se vire contra Ye Chen. Gu Shanxie, ao perceber seus pensamentos, acaba dizendo o que ela pensava para ela mesma, fazendo com que ela ficasse ainda mais nervosa ao perceber que Gu Shanxie havia lido seus pensamentos com tamanha facilidade. Enquanto ela lhe servia chá, Gu Shanxie acaba tocando em sua mão e dizendo para ela se acalmar, pois ele não iria fazer nada demais naquele momento.
É então que ele percebe uma notificação estranha do sistema. A notificação dizia que Su King havia mudado um pouco seus pensamentos em relação a ele, fazendo com que Ye Chen perdesse 10 pontos de fortuna. A aproximação repentina de Gu Shanxie e Su King fez com que Ye Chen ficasse completamente maluco. Ao perceber os efeitos de suas ações, Gu Shanxie percebe que havia descoberto uma forma total de tomar vantagem da situação. Nesse momento, Ye Chen liberou ainda mais sua aura de poder, tentando intimidar as pessoas ali presentes. Xu Xuan, que parecia não ter entendido onde ele havia se metido, diz para Ye Chen esquecer Gu Shanxie e que ele era seu inimigo. Ye Chen, com um pouco de sanidade que ainda lhe restava, diz para Xu Xuan se afastar, já que ele não iria perdoá-lo só por ele ser um filho santo de Tai Xuan. Gu Shanxie, como um bom transmigrador e conhecedor de histórias como aquela que ele estava vivendo, sabia que muito provavelmente Ye Chen conseguiria se superar e derrotar Xu Xuan. Isso seria uma oportunidade perfeita para que ele pudesse desafiar Gu Shanxie. Graças à sua fortuna, ele poderia controlar a situação e recuar no momento certo. Mesmo que ele não conseguisse seu objetivo final naquele dia, ele voltaria no futuro com ainda mais força para se vingar de toda aquela humilhação. Indo contra o roteiro, Gu Shanxie acaba por tomar conta da situação. Ele se aproxima de Ye Chen e pergunta se toda aquela coragem era devido à tamanha ignorância que ele possuía. Gu Shanxie então libera sua aura negra. Seu poder toma conta do salão. Sua aura era assustadora e afetava todas as pessoas presentes. Tal demonstração de poder e imponência fez com que os outros cultivadores tivessem dificuldades para sequer permanecerem de pé. Ye Chen, que era alvo da verdadeira intenção de Gu Shanxie, havia se ajoelhado. Ele já não possuía mais forças para se opor àquela aura opressora. Até mesmo o Mestre Santo, líder da terra de Tai Xuan, havia suado frio perante ao poder de Gu Shanxie. Naquele momento, mais do que nunca, o Lorde havia entendido que ele nunca deveria ofender tal presença. Enquanto humilhava Ye Chen, Gu Shanxie percebe que ele poderia roubar seus pontos de fortuna e convertê-los em pontos de destino. Com pontos de destino, ele poderia aumentar o nível de suas habilidades, o que acarretaria no aumento de seu cultivo. Nesse momento, Gu Shanxie pergunta ao sistema quantos pontos ele ganharia caso matasse Ye Chen. Para a infelicidade de Gu Shanxie, ele não poderia fazer aquilo, pelo menos não naquele momento. Os escolhidos da fortuna nunca vão deixar de serem abençoados e protegidos pelos céus. E considerando a pontuação da fortuna de Ye Chen, matá-lo naquele momento acarretaria na extinção dos pontos de fortuna de Gu Shanxie. A fortuna é um fator imprevisível e inevitável. Não seria muito difícil para Gu Shanxie matar Ye Chen naquele momento, mas essa ação poderia acarretar em diversas variáveis desconhecidas. A presença de Gu Shanxie por si só já era a maior variável de todas. Com todas as informações obtidas, Gu Shanxie havia entendido que não seria possível tomar toda a fortuna de Ye Chen em uma única jogada. Mas ele poderia ir drenando ela aos poucos, e no momento em que ele não tivesse mais nada, Gu Shanxie finalmente poderia sumir com a existência de Ye Chen. Essas ações funcionam com qualquer pessoa relacionada ao protagonista, e Su King não seria uma exceção. Ao ver toda aquela situação na qual Ye Chen havia se metido e como Gu Shanxie lidou com tudo aquilo, o Lorde de Tai Xuan começa a dar várias gargalhadas enquanto exalta a força do jovem mestre Gu Shanxie. Naquela sala, todos os presentes só faziam elogios em relação a ele, o que irritava ainda mais Ye Chen. Em um ato de desespero, Ye Chen parte para cima de Gu Shanxie, mas para seu azar, a sua força era irrisória perante o vilão. Seu soco havia sido bloqueado por uma parede intransponível e invisível. Ele não podia sequer tocar na pele de Gu Shanxie sem a sua permissão. Com um único tapa, Gu Shanxie finalmente botou um fim em toda aquela humilhação. Ye Chen foi jogado contra os pilares do salão. Seu corpo imóvel no chão era a forma de dizer que ele não possuía mais forças para ir contra Gu Shanxie. Os guardas foram ordenados a selar o cultivo de Ye Chen e jogá-lo por tempo indefinido nas masmorras, até que Gu Shanxie definisse qual seria sua punição. Apesar de não ter mais forças para lutar, ele ainda tinha forças para ficar esbravejando e gritando com Gu Shanxie e todos os outros presentes no salão. Gu Shanxie se aproxima de Su King e a convida para juntar-se a ele na noite. Su King se manteve relutante quanto a essa oferta. No entanto, seu pai havia lhe dito para não tomar nenhuma decisão errada. Afinal, o futuro de Tai Xuan pelos milhares de anos que se viriam estava nas mãos de Gu Shanxie. Tendo ouvido as palavras de seu pai, na frente de todas aquelas pessoas, Su King acaba aceitando o convite. Tal ato destruiu por completo a mente de Ye Chen, que acabou colapsando e desmaiando. Essa ação fez com que Ye Chen perdesse 100 pontos de fortuna, enquanto o valor de destino de Gu Shanxie já havia chegado a 500. Naquele momento, Gu Shanxie havia entendido que Ye Chen não passava de uma plantação, onde ele poderia ir colhendo aos poucos seus pontos. Apesar de ser problemático, Gu Shanxie acaba meio que achando divertido todo aquele processo de drenar aos poucos a força de Ye Chen, mostrando que ele cada vez mais se aceitava como um vilão.